E nos próximos capítulos da novela Renascer, furioso, o Inocêncio dirá que vai fazer o possível para destruir a Mariana e garantir que ela não fique com um centavo de seu dinheiro. E vai fazer isso como, Inocêncio? Se esqueceu que somos casados? Dirá ela. Debochando, o fazendeiro afirmará que contratará uma advogada das boas para cuidar do divórcio dos dois, após deixar claro que ela foi sua pior tocaia. Talvez você e João Pedro se mereçam mesmo. Foram duas pessoas que só me deram desgosto nessa vida e me tiraram a minha única felicidade, que era Maria Santa. Finalizará. Nervosa com os afrontes, a Mariana prometerá se vingar pelas humilhações. Ainda na mesma noite, quando o pastor Lívio estiver tirando a estátua da santa da sala dele, por pedido dele, uma parte dela se rachará, já anunciando que uma tragédia ocorrerá. E de fato, o público verá a ponta de uma espingarda mirada para a varanda do Inocêncio. Assim que o homem sair para fora, um disparo será ouvido e o homem cairá na mesma hora. O João Pedro, que verá tudo, correrá para salvar seu pai e notará um detalhe no corpo dele que mudará tudo. Por outro lado, a Sandra passará por complicações durante sua gravidez e infelizmente perderá o bebê. O problema é que ao dizer isso à dona patroa, a religiosa será bem direta. Pois lhe sabotaram, minha filha, e eu sei de tudo. Deus tá me falando. Anunciará, pro desespero da mocinha. Agora, antes de continuar, já deixa o seu gostei no vídeo se você gostaria que o João Pedro continuasse com a Sandra. Tudo poderá acontecer assim que a presença da vingativa da Mariana azedará ainda mais a relação da Sandra com o João Pedro, já que a mulher se negará a conversar com o marido depois de vê-lo com a rival na roça. Será então que a ficha do João cairá e ele perceberá que está prestes a perder a ex-universitária de vez. A morena novamente chamará a atenção do afilhado e alertará que ele pode perder as duas se não escolher entre a Sandra e a Mariana. Antes disso ocorrer, o coitado do rapaz irá implorar para que a mãe da falecida o ajude a pegar o caminho certo. Ele seguirá a procissão com a imagem de Nossa Senhora até a antiga casa da Santinha, que será preparada para virar uma capela após o parto da Teca. Lá, ele abrirá seu coração e dirá que sabe que precisa esquecer a Mariana e se acertar com a Sandra. O rapaz pedirá para a mãe aparecer para ele pela primeira vez na vida, ou ao menos dar um sinal. O que custa, minha mãezinha? Se eu já lhe tirei a vida no meu parto, por que a senhora não me aparece agora para me dar uma esperança, me dar um sinal? Se eu devo ficar com Sandro ou não? Eu preciso de ajuda. Painho não sabe conversar essas coisas, dirá ele. Na hora em que ele terminar de fazer sua súplica, ouvirá a voz de uma mulher e arregalará os olhos, mas será um alarme falso. O João verá que é Mariana quem está ali. Se a senhora não foi, se a senhora tá aí, minha mãe, me mande um sinal. Se a senhora, que tanto fez por Painho e toda essa gente, tiver me ouvindo, a senhora me ajude a tomar a decisão certa em minha vida, que eu não aguento mais viver com meu coração dividido em dois. Implorará o João Pedro. Oxe, teu coração tá dividido por quem, João? Perguntará a Mariana. Ele limpará as lágrimas no rosto e ficará zangado. Vai querer saber se ela anda o seguindo. A ex-mulher do José Inocêncio vai falar que foi até o local para acender uma vela para a santa em sua nova morada. A Mariana insistirá em saber sobre o coração dividido do João, mas ele não dará brecha para ser seduzido pela ex-madrasta. Pois se saia, Mariana, você tá me assustando aqui, pare de me seguir, trem, dirá ele. O caçula falará que não sabe nem se tem mais coração e se retirará do local na mesma hora.
O rapaz finalmente tomará uma decisão e explicará para a ex-madrasta que pretende se reconciliar com a mulher. Depois de colocar a sonsa para fora, o irmão do Guto fará questão de procurar o pai para acertar as contas. Ele esclarecerá para o Inocêncio que não teve nenhum caso com a neta do Belarmino e avisará que não a hospedará mais. Pois tô lhe pedindo perdão, meu pai. O senhor tem razão. Eu não devia de dar brecha e nem atenção pra Mariana, que é a sua esposa, pois ela ficou me atentando, me seduzindo, correndo atrás de mim, e eu não podia fazer nada por respeito ao senhor, mas dela eu não quero ver nunca mais. Vou voltar com Sandra e vou criar meu filho, dirá ele. O João Pedro deixará claro para Sandra sua intenção de reconquistá-la. Ele assumirá o arrependimento por ter acolhido a Mariana e fará de tudo para conseguir o perdão da gestante. Nesse meio tempo, um jantar romântico da Yolanda e do Rachid terá uma rebordosa daquelas. A ex-dona patroa ficará embriagada de vinho e a acordará sem se lembrar do que fez na noite anterior. Dará para observar até a parte que o libanês rejeitará fazer amor com a mulher e pedirá para tão somente dançar com a amada. Só que ela invadirá o quarto dele e tentará repetir a fantasia amorosa de fazer de conta que está se deitando com o Tião Galinha. No outro dia, a luz do sol invadirá o quarto da religiosa e ela estará caída na cama, abatida, e dará sinais de vida. Ela achará que levou alguma pancada na cabeça. Mas o que é que tinha naquela garrafa? Eu não sei se era o sangue de Judas, do trem ou de Salomé, mas o de um santo não há de fazer esse estrago, dirá a mulher. Ela em seguida se levantará e começará a recolher as roupas jogadas pelo chão, que lhe servirão como peças do quebra-cabeça que a levaram até ali, e ela começará a se lembrar do que fez. Ela se deparará com uma calcinha da Joana e uma cueca do Tião. Ah, mas aquele turco vai ter que me explicar uma coisa dessa, ou se não vai, dirá a mulher, que sairá atrás do Rachid na mesma hora. Ela exigirá uma explicação para Zorra em seu quarto, e ele comentará que é uma história bem complicada. A Yolanda chamará o estrangeiro de sem vergonha por roubar as roupas íntimas dos outros. Em seguida, começará a dar safanões no amado. O libanês pedirá calma e contará que não aprontou nada. Ele revelará que já explicou para o Tião e para Joana que ela é fraca para as bebidas fortes. A dona patroa continuará sem se lembrar do que terá feito e perguntará o que aconteceu. No momento que ela questionar isso, fragmentos inéditos da noite anterior se sucedem freneticamente diante dos olhos dela, como que construindo as memórias que ela não tinha. O Rachid falará que depois da dança, ele a deixou na porta de seu quarto e foi para o quarto dele. Então Dona Yolanda rouba uma carzola de Dona Joaninha e a cueca do marido dela do varal e vai bater lá no venda do amigo Norberto atrás de nós, pra chamar a Rachid de brincar de fazer conta. Da nós begam Dona Ioiô e traz ela de volta pro guardo. E nós explica que é sua bebida falando por nós, pra nós de paciência que amanhã nós conversava. Ele relatará que ela revirou o guarda-roupa do avesso e que queria pular a janela atrás da galinha preta, que era o que faltava para completar a fantasia. Antes, quando era casada com Egídio, ela fez o marido usar a cueca do Tião e até segurar a gaiola com a galinha preta em uma noite de amor. A mulher se sentirá totalmente envergonhada e sairá de fininho e voltará para o quarto e começará a ficar passada com o que ela mesma tinha feito. No outro dia, uma coisa inédita acontecerá. O Egídio sofrerá um atentado. Será uma noite silenciosa no interior da Bahia. A lua cheia iluminará as plantações de cacau e as colinas ao redor. O Egídio estará em sua caminhonete dirigindo pela estrada de terra que leva à sua fazenda.
Ele terá acabado de sair de uma reunião clandestina com seus comparsas, onde discutir os próximos passos de seus negócios ilícitos. Enquanto dirigir, o Egídio estará com a cabeça na lua, não percebendo um carro seguindo ele à distância. De repente, um estrondo romperá a tranquilidade da noite. Os vidros se quebrarão e o Egídio sentirá uma dor aguda no peito. Mas o que foi que aconteceu que eu não tô me sentindo mais nada? Dirá ele. Ele perderá o controle do veículo, que sairá da estrada e baterá em uma árvore. O Egídio estará todo molhado e manchado, com o peito marcado pela bala. Ele tentará pegar seu celular para pedir ajuda, mas seus movimentos serão lentos e descoordenados. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus, parece que é meu fim, dirá ele, clamando por socorro. Ele então ouvirá passos se aproximando, e seus olhos se arregalarão de medo e dor. Pois quem que tá aí? Gritará ele, mas sua voz sairá fraca. As sombras ao seu redor se moverão rapidamente. Ele ouvirá passos apressados, e antes que pudesse reagir, alguém disparará mais 2 tiros contra sua caminhonete, quebrando os faróis e mergulhando tudo na escuridão. O carro do agressor partirá rapidamente, deixando o Egídio sozinho e vulnerável. O João Pedro estará voltando para casa depois de um longo dia de trabalho em Ilhéus. Ele estará de caminhonete, cortando o caminho pela estrada de terra, quando ouvirá o som do acidente. Ele correrá na direção do barulho e encontrará o carro do Egídio destroçado contra a árvore. Pois Virgem Maria, dirá o rapaz ao ver o coronel ferido. O Egídio estará consciente, mas perdendo muito líquido. O João rapidamente abrirá a porta do carro e puxará o Egídio para fora, tentando acalmar o homem, que gemerá de dor. Pois se saia daqui, rapaz, eu não preciso da sua ajuda, seu matuto, protestará o Egídio, que terá certeza que foi o João Pedro que lhe armou essa tocaia, tentando afastar ele a todo custo. Pois fique calma aí, coronel, eu vou levar você para a venda do Norberto, meu irmão pode ajudar. Deve de estar por lá. O senhor já fez muita coisa e até acredito que tirou a vida de Venâncio, mas não vou lhe dar esse mesmo destino. Quero que o senhor esteja vivo e sofra até o final de sua vida, dirá o João Pedro, ignorando as tentativas de resistência do coronel. Ele improvisará um torniquete com a sua camisa para tentar estancar o sangramento. O Egídio tentará protestar mais uma vez, mas a perda de líquido vermelho fará desmaiar nos braços do João Pedro. Com esforço, o João Pedro conseguirá colocar o Egídio na carroceria de seu carro que estará próximo. Ele guiará o veículo rapidamente até a venda do Norberto, onde o José Augusto, seu pai, estará fechando o estabelecimento. Pai, painho, gritará o João Pedro ao chegar. É o safado do coronel Egídio, ele foi baleado, eu preciso de ajuda, dirá o João. O José Augusto correrá para fora e ficará surpreso ao ver o inimigo número 1 de sua família à beira de um colapso. Pois traz ele aqui para dentro, João, rápido, vamos ver o que a gente pode fazer, ordenará o José Augusto, deixando de lado qualquer ressentimento naquele momento crítico. Dentro da venda, o José Augusto trabalhará rapidamente. Ele estancará as feridas e estabilizará o Egídio o suficiente para que ele possa ser levado ao hospital. Durante o procedimento, encontrará um projétil alojado no corpo do coronel. Pois esse disparo foi de perto, de bem perto na verdade, murmurará o Guto para si mesmo. O Egídio acordará brevemente, olhando em volta confuso, mas não terá forças para falar. Ele perceberá o rosto do João Pedro antes de desmaiar novamente. Depois de garantir que o Egídio estava estável, o José Augusto lavará as mãos, ainda pensando no projétil que havia retirado. A decisão que tomará a seguir pesará em sua consciência. Eu devia ter entregado essa bala para o delegado, dirá ele, olhando para o seu pai, o João Pedro e o Inocêncio que estarão presentes.
mas eu trouxe ela aqui comigo para perguntar se esse tiro saiu de arma de algum de vocês. Haverá um silêncio tenso. O João Pedro olhará para o pai, todo apreensivo. Nenhum deles responderá de imediato. A notícia do atentado se espalhará rapidamente e a polícia chegará à venda do Norberto logo depois que o Egídio for levado ao hospital. O delegado conversará com José Augusto e com João Pedro, tentando entender os acontecimentos. Alguém tem alguma informação sobre quem poderia ter feito isso? Perguntará o delegado, com a sua voz cheia de autoridade. Pois encontramos Egídio na estrada, delegado, só isso, e aí eu ofereci socorro. Responderá o João, tentando manter a calma. O José Augusto entregará o projétil ao delegado, mas omitirá sua descoberta inicial. A investigação começará, mas o mistério sobre quem tentou dar cabo do Egídio pairará no ar, deixando todos em estado de alerta e desconfiança. Depois, várias suspeitas serão levantadas sobre o mandante do ocorrido. Até o Marçal dará indícios de ter sido o causador do crime. O capanga estará com raiva do patrão, que terá o marcado com ferro e fogo como gado. O malvado terá cometido a atrocidade para provar que o funcionário é leal a ele. O Crápula terá começado a desconfiar do capanga depois que a Eliana insinuar que ele estaria dando em cima dela, numa tentativa de se livrar da perseguição do homem que estará vigiando todos os passos dela a mando do próprio Egídio. Mas, se antes o capanga era fiel, depois desse acontecimento ele passará a não ser. O Marçal começará a ter sede de vingança. E logo na sequência, o Egídio será atingido por uma saraivada de disparos enquanto dirigia seu carro. Ele desconfiará do João Pedro num primeiro momento e rechaçará a Sandra por ter se casado com o rapaz. A jovem, no entanto, afirmará que a raiva do pai pelos Inocêncio pode estar fazendo com que ele não enxergue o verdadeiro culpado. Ela acrescentará que o criminoso pode estar mais perto do que ele imagina. Sem entender o recado, o maldoso conversará com o próprio Marçal sobre o crime. Ele pedirá para o capanga ficar de olho vivo. O senhor tá querendo dizer o quê, patrãozinho? Perguntará o funcionário. Que pode ser que não tenha a mão dos Inocêncio por trás dessa história. Responderá o Egídio. Pois o patrão tem alguma desconfiança? Indagará o safado. É só o que me restou, Marçal. Se antes eu tinha uma certeza, agora eu tenho desconfiança de penca. Concluirá o vilão, que olhará firme pro capanga. Ele suspeitará da Mariana, do Damião, do Tião e até da Eliana. No meio desse caos todo, o Tião Galinha criará uma pequena confusão ao aparecer na porta do Deocleciano querendo falar com a Zinha. A Joana o convencerá a ir até a fazenda pedir emprego para ajudar na nova colheita. Só que o marido da Morena achará que ele quer tirar satisfação com a sua afilhada por conta da paixão dela pela cozinheira. Pois eu vou chamar a Zinha aqui. E o que você quer que tenha que dizer, cê diga na frente dela, Tião. Dirá o Deocleciano, nervoso. O Tião não terá falado nada demais. O Tabaréu só pedirá desculpa por aparecer de repente e afirmará que conversou com a sua mulher muito antes de tomar a decisão de procurar pela Zinha. Pois eu tô lhe dizendo, e confessa ao senhor que eu mesmo fico até sem jeito de vir aqui atrás de ter essa conversa, dirá o Tião. O Deocleciano chamará a Zinha. E o ex-catador de caranguejos realmente dará a entender que o assunto é delicado. Ele dirá que não quer parecer mexeriqueiro, mas está ali por causa de uma coisa que andaram falando lá na venda do Norberto. E eu nem queria de ter vindo, mas Joana insistiu muito que eu viesse falar e que viesse pedir a vocêsinha, pra se vocês não tinham jeito de me arranjar um emprego aqui ou numa das fazendas dos 6, vão trabalhar junto. Indagará o Tião. A Zinha até soltará um suspiro de alívio. O Deocleciano cortará o coitado. Dirá que é difícil contratar mais gente.
mas a gente consegue. Atravessará a Asinha. Como é que não consegue, Padinho? Vamos precisar de gente para aprender as coisas aqui, mais nós e depois ir lá ensinar nas outras fazendas. Ou então, como é que vamos fazer para manter o padrão? Contestará a garota. O veterano esclarecerá que eles precisam falar com o João Pedro, mas a Asinha tomará a decisão sozinha. Ela dirá que não é necessário e está tudo certo. Senhor tá contratado, seu Tião, declarará a produtora rural, que ainda dará sua palavra. O Tião ficará grato, prometerá trabalhar direito de sol a sol e afirmará que ela não se arrependerá. Bem que Joana dizia que você era um anjo que apareceu na nossa vida, mais um que o senhor, meu Deus, nosso senhor, botou em nosso caminho. Soltará o peão, todo feliz. E agora, você acha que a Joana deveria abandonar o Tião para ficar com a Asinha? Sim ou não? O que você tem achado do Tião Galinha na novela? Você gosta dele? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados após a novela.